Eu sou Roberto Marques, essa é minha oficina de quarto. Hoje vou mostrar para você um trabalho feito pela Sandra no último dia do curso de tornearia, em 1º de fevereiro, onde ela usa uma peça de madeira para tornear e muda o eixo da peça para ter um efeito diferente no resultado final. Esse resultado final é uma lade e vocês vão ver como é que ela faz isso no vídeo a seguir. De um lado, do outro lado. Ó, pontos A e B distantes 1,5 centímetro de centro. Então eu vou ter 1,5 aqui, ponto A, 1,5 para cá, que é o ponto B. Então, de um lado eu vou fazer o furo no centro, do outro lado os 3. Que é onde a moça vai dançar. Conforme está o desenho. O centro para cá e os 3 pontos para o outro lado. Vou marcar então com um partidor uma área que eu não vou usar. Porque eu preciso ter espaço para movimentar. Né? Então esse pedaço aqui eu não vou mexer. Eu vou desbastar daqui para cá, deixar redondo. Essa ponta então não precisa desbastar. Não, essa aqui eu vou deixar ela... Se desbastar, tu perde o furo. porque daí vai ficar muito certo. fino Tá certo. e na hora que eu movimentar vai lascar. Tá certo. Não precisa ter essa área para movimentar. Porque eu boto a mão para sentir se já está redondo, sem precisar desligar. Para fazer caragola Macoê, Guariúba. Guariúba. Guariúba é o nome disso. A professora é criativa, ela só inventa nome que a gente não vai achar mesmo. Apesar que ela, por fora ela é marrom, né? Ela inventa os nomes que a gente não vai achar mesmo. Tendo essa parte pronta, estamos aqui no 4, né? Onde eu desbastei e tem os 3 pontos. Então, ainda com ele no centro, eu vou delimitar a altura das pernas. Marcar a cintura. O que é o pescoço. Acho que vai dar ainda para fazer essa peça. Pescoço. Um pouquinho de chapéu. Então, eu vou tornear primeiro essa parte aqui. Aqui é como se eu tivesse uma saia longa, né? O formato é esse aqui. Essa entrada aqui simboliza onde está o joelho. Vou tornear assim. E eu gosto de fazer daí isso com o desbaste, porque eu vou tirar bastante madeira.
Eu uso muito o desbaste na função do... Eu gosto também. Tira muito. Eu já faço esse movimento aqui para dar a curvatura ali no meio. Sempre morro abaixo, né? Então eu fiz esse aqui agora, né? Que é o ponto 5. Vamos para o ponto 6. Com agora entre pontas, marcar a cintura e barriga, deslocando para o ponto A. Então eu vou soltar aqui, vou jogar lá para o meu lado. Não tem muito pra trás. Assim. A. Nesse ponto A que eu vou fazer a cintura dela. Ele vai girar assim. Antes de ligar, faz o teste se o descanso não está batendo. Opa, tá vendo? Posicionou, mexe. Então o que eu vou fazer agora? Como é entre pontas, eu vou fazer essa curva e essa, que é a barriga e a cintura. Tá? Para facilitar, eu posso com batidor, tem a marca do lápis ali, né? Posso dar uma entrada ali. Tá vendo que eu estou trabalhando sem enxergar o que eu tô fazendo. Tem essa sombra, né? Estou orientando só aquela marca do lápis. Agora então é o entre pontos. Posiciono aqui, um pouquinho abaixo, e faço a curva. Eu olho aqui, olho lá em cima no horizonte, lá no fantasminha. Vou girando. Segura ela firme e só gira aqui. Vamos lá. Eu tenho. Eu coloco. Ó. Então aqui não encontrei o centro ainda, tá? Porque eu ainda preciso afundar. Para continuar essa curva, eu vou abrir espaço, já fazendo a curva da barriga, da cintura, aliás. Eu vou fazer essa curva aqui, para abrir espaço para terminar a cintura. Aqui eu já cheguei no centro, tá vendo? Ó, já estou no centro. Mesmo ele deslocado, já está no centro. Agora tem espaço para terminar essa curva aqui. Ela não é uma peça difícil de fazer, só tem que cuidar muito. O mais importante quando faz
Alguma figura fora de centro, é que fiquem essas linhas vivas aqui. Isso que dá o bonito, como essa, sabe? Isso você não consegue com madeira muito mole. Ah, é mesmo? Eu não... Tipo um fio, vai lascar. Nossa, muito. Formou o rack para pegar um acabamento. Aqui eu fiz uma curva mais acentuada. Uhum. Então quer dizer que aqui eu tenho que tirar mais madeira. Vai até o fundo. A cintura tá boa, mas essa curvatura aqui que eu quero acentuar um pouco mais. Então o que eu queria para fazer no ponto A, Tá feito. esse pedaço aqui tá feito. Agora eu vou direto para o ponto B. Que é o que está aqui do outro lado da folha. 6 aqui. Ó, ponto B, eu vou fazer a curvatura do peito e o pescoço. De novo, antes de ligar, faz o teste, né? Tá. Aqui eu já tinha marcado antes onde vai ser o pescoço. Ali eu vou entrar com o partidor, porque ele tem exatamente o tamanho que eu vou precisar para o pescoço. Abro só um pedaço. De novo que é uma curva assim, né? Agora tem que chegar até lá. É na quina. Olha a quina, né? Eu delimitei do pescoço. Vou afundar mais o pescoço. Porque está muito grosso ainda. E aqui daí tem que ir por etapa. Esse é um momento bastante delicado. E às vezes a madeira quebra aqui no pescoço. Como pode ficar fino. Tá assim agora. Uhum. Vou tentar tirar esse amassadinho. Ela vibra muito. Pronto. Para fazer a cabeça e o chapéu, eu volto pro centro. A cabeça do chapéu então é assim. É sempre. Existe. Só se trabalha no máximo com 3 pontos, assim, ou existem mais também? Eu só sei de 3. Existe para comprar fora, né? Uma placa de castanha, onde as castanhas são excêntricas. Individualizado, né? Aí você tem aqui, fora do centro e aqui. E aí? Mas isso ainda não tem aqui. Entendi. Você pode apertar e ajustar individual cada uma das caixinhas. Isso. Eu vou ter que ser meio. Bom, a cabeça é centro.
E tem que cuidar quando vai mudar de posição para não mexer. No que? Cada ponto tem a sua área para trabalhar. Com a cabeça aqui eu vou reduzir. Quanto que reduz? Até a cabeça está quase rente ao pescoço. Ó, aqui tem menos diferença. E aqui onde é o queixo tem mais Tem diferença. mais. Por isso que o pescoço é fora de centro. E a cabeça no centro. Isso eu posso fazer com o partidor também. E o chapéu? O chapéu é outra coisa? Eu vou delimitar agora. Pode fazer o chapéu junto aqui ou separado. Ali eu fiz junto, né? Mas, por exemplo, eu tenho essa madeira mais amarelinha. Eu posso fazer um chapéu De outra canela cor. preta. Outra cor. Ou eu posso fazer aqui preto e um chapéu de outra cor. E aí colar ali o chapéu. Isso. Ó, posso fechar assim o tamanho da cabeça, tá vendo? Quase encostando no pescoço. Uhum. E aí, chapéu tem várias formas, né? A parte de cima do chapéu, ela tem que ser igual ao diâmetro da cabeça, senão fica estranho. Né? Você ter... Porque a gente entende que um pouco da cabeça está dentro do chapéu. Total. Acabou. Aqui tem uma rebarbinha que dá para tirar. E o pescoço também tá feio, vamos fazer, ó. Vou mexer no pescoço, volto lá pro ponto B. Melhor é essa preta lá do ponto. Mas dá para fazer com uma Itaúba, que é uma madeira mais acessível, né? Então, para terminar, eu vou lixar agora e volto para os pontos onde eu fiz cada... Se no centro eu fiz as pernas, a cabeça e o chapéu, então é aqui que eu vou lixar. Vou ir no centro. Esse aqui está no centro, a cabeça e o chapéu. Sempre que está correndo... Gravando no outro lado. Tira. Essa aqui tem que lixar por baixo, tá? Não assim. Tem que sempre subir. Para não estragar aquela linha que eu fiz. Ó, tem que cuidar para não apagar ela.
ali no pescoço. Para lixar outro ponto, volta pro ar. Opa, desculpa aí, senhor. Daí é essa cintura, sempre assim, né? Aqui tem que cuidar quando o pescoço é muito fino, na hora de apertar para não apertar demais. Quando você lixou ali dentro? Vou vai lixar ser? agora, que é o ponto B. Sim. Vou lixar esse peito e o pescoço agora. Amarelinho. Guariúba. Guariúba. Que agora eu já terminei. Vai deixar de quadradinho? É. Ou vai ser arredondado? Arredondado. Mas precisa voltar pro centro. Viu? O erro que eu ia fazer. Vou arredondar um pouco. Não posso deixar isso como enfeite ou ir tirando tudo. Tirar tudo vai ficar muito fino. É, mas como eu não vou mais movimentar, então Talvez o marrom por fora seja a oxidação com ar. Pode ser. pode ser. E a madeira ela muda de cor, né? Você trabalha, tá gerando calor nela. É. Depois que ela esfria, ela pode mudar. Mesmo selando ela. No caso do roxinho, sim. Mesmo selada, ela muda de cor. Eu não gosto muito da cera, né? Minha paixão é só deixar no selador. Por que tu não gosta muito da cera? Acho que tem brilho demais. Né? A cera é mais quando é para alimento, né? É, isso Potinho, prato. se você quer um brilho assim perfeito, sabe? E engraçado que ele tira um pouquinho da cor, né? Tira. Gente, olha a cor de lá e a cor de cá. Um pouco absorve, Fica mais né? claro, né? Fica mais escuro. Então, Realça. O certo é selar hoje e lixar só amanhã. Lixar. É. quando acaba, É. daí O passa mais selador um, seca, cristaliza na peça, sabe? A gente não tem esse tempo. Faz Amanhã uma se atrás da daria outra. outra lixadinha, com uma lixa bem fininha. Lixar tem umas duas de mão, 600, né? por exemplo. Aí comprava mais uma de mão do selador. Tá. Eu conheci um luthier lá em Curitiba. Uhum. Eu perguntei pra ele quanto de mão ele dava no violão e violino. 30.
Sim. E Mas também a lixa- superfície, né? e lixava entre uma e outra. É quase um vidro, É né? um vidro, Vitrificado. 30 por ano. Ela 30 por ano. Depois de acabar, 30 por ano. Lixava hoje, selador. Lixava, talvez uma outra coisa. A partir do momento que ele começa a construir, demora um mês pelo menos para ficar o primeiro pronto. Sei lá. Então essa é sempre uma peça então entre pontas. Não tem outro jeito de fazer ela. Agora eu vou polir. Também na hora do polimento, volta para os pontos, né? Para mim esse brilho só do selador tá bom. E o acabamento é um negócio bem particular. Tem alunos que passam 5 vezes no selador, que querem aquilo cristal, sabe? E vai Cada vez que ter, vai passando vai ficando mais lisa, né? vai ter exposição esse ano Vai ter novamente dos alunos? Não? Sim, eu botei lá no grupo já as datas. Agora eu vou polir a parte da cintura, Permeabilizado aí. vou autocolar. E o óleo mineral. Que ele falou que fazer o pombo. Aqui não vou apertar mais muito. Vai só polimento, né? Não muita Polimento força. é. Tá no tronco e na barriga, né? Isso. Pescoço.